Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória. Que o Senhor, o nosso grande Deus, seja louvado por mais uma vez estarmos aqui para juntos nos aprofundarmos nas verdades relativas ao nosso tempo. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto, eu peço que os irmãos deixem o seu like e todos aqueles que quiserem façam também o seu pedido de oração, porque diariamente eu estou orando por esses pedidos. E é claro, peço que os irmãos também se unam em oração, clamando para que Deus ouça e atenda, de acordo com a vontade dele, os pedidos que aqui são feitos. Ok? Bom, no final do mês de maio, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde fez um alerta para a necessidade do mundo estar se preparando para enfrentar uma crise na área da saúde pior do que a que tivemos de 2019 a 2021. E no discurso dele, na Assembleia Mundial da Saúde, ele destacou a possibilidade do surgimento de outras variantes ainda mais fortes do problema que nós estamos enfrentando nesses últimos anos. E, queridos, durante o evento, a Organização Mundial da Saúde também anunciou o lançamento de uma rede internacional de vigilância de patógenos, com o objetivo de fortalecer a capacidade global de tanto monitorar como também responder a todas as ameaças no setor da saúde. Bom, apesar de não fazerem a mínima ideia disso, as pedras estão clamando que os sinais relativos ao fim não vão parar daqui para frente. E embora o homem estabeleça assim suas agendas e se utilize, até mesmo produza situações as quais podem auxiliá-los a alcançarem seus próprios planos, na verdade, aquele que tem o controle de todas as coisas e que tem a completa autoridade sobre o que pode e o que não pode acontecer no grande conflito, o Senhor dos Exércitos, ele tem se utilizado desses discursos feitos por esses grandes homens para alertar o mundo e os cristãos de que o fim está próximo. Contudo, embora Deus se utilize desses discursos para abrir os olhos daqueles que, de outra maneira, não se atentariam para o momento solene que o mundo está passando, por outro lado, essas uniões e esses sistemas de prevenção que serão criados também estão colaborando com os propósitos do homem do pecado, porque esse trabalho em conjunto para responder às ameaças no setor da saúde também contribui para outras uniões e para a união em torno do domingo da ecologia, do domingo da família, do domingo da religião. E diz a palavra de Deus. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Queridos, enquanto o mundo se une para supostamente prevenir a população de futuros problemas com relação à crise da saúde, por outro lado, um dos surtos mais letais na igreja é justamente a falta de união. Jesus foi muito claro em sua oração sacerdotal ao pedir para o seu Pai que os seus discípulos fossem um entre eles, assim como Cristo é um com seu Pai, porque desta forma o mundo reconheceria que verdadeiramente eles eram discípulos de Cristo. Sem união entre o povo remanescente, não pode ser derramada a chuva serôdia. E diz o Espírito de profecia: depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele, Cristo, e por aqueles por quem ele morreu, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito, e sob a influência desse poder, milhares se converteram. Amigos, certamente vocês já escutaram aquela frase que diz que não devemos colocar o carro na frente dos bois. Pois é. Falamos tanto sobre evangelismo e sobre alcançar as pessoas para que nossa igreja esteja cheia. E, em contrapartida, a igreja tem se dividido em diversos grupos e cada congregação tem se dividido em diversas panelinhas. E enquanto o reino das trevas está se unindo e se tornando mais e mais forte, nós, que professamos ser os filhos da luz, estamos nos dividindo e guerreando uns contra os outros, cumprindo em nós mesmos as palavras de Cristo, as quais declaram que um reino que luta contra o seu próprio reino não pode subsistir. Veja, entre os apóstolos de Cristo havia também diferenças doutrinárias. Mateus, ele foi cobrador de impostos, ou seja, ele trabalhou para os seus inimigos, os romanos, enquanto Simão, o zelote,
era aliado do partido judaico, o qual se opunha violentamente à dominação romana. Contudo, quando Mateus e Simão compreenderam que precisavam se unir para buscarem o poder do Espírito Santo, o qual os prepararia para fazer a missão que o Mestre para eles havia deixado, em pouco tempo, depois que o Espírito da Verdade desceu sobre eles e os guiou a toda a verdade, as diferenças doutrinárias entre Mateus e Simão e entre os outros discípulos se dissiparam, porque o Espírito mostrou qual eram os seus erros e qual era a verdade presente para aquele tempo. Amigos, nós também sabemos, e o próprio Espírito de Profecia declara, que 2 grupos haverão dentro da igreja até o fim. Contudo, embora hoje existam grupos e divisões dentro da igreja, se formos sinceros, como Mateus e como Simão, o Zelote, em vez de nos empenharmos em uma tenaz luta para saber quem está certo ou quem está errado, devemos nos empenhar e nos unir com um único propósito: buscar de todo o coração o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E assim como as diferenças doutrinárias entre os apóstolos foram removidas, todos que estiverem com sinceridade buscando o batismo do Espírito Santo chegarão a um consenso doutrinário, porque o próprio Deus os ensinará. Bom, alguns entenderão sim que precisam se unir para buscar a plenitude do Espírito Santo, para então serem guiados a toda a verdade. Contudo, aqueles que permanecerem se opondo uns aos outros e não se aplicarem a buscar de todo o coração a presença da terceira pessoa da divindade, esses terão que ser sacudidos e peneirados, porque a plenitude da chuva serôdia só poderá ser derramada quando a maior parte dos filhos de Deus estiverem unidos com o propósito de darem um alto clamor das 3 mensagens angelicais. Ou seja, embora as primeiras gotas da chuva serôdia começarão a cair individualmente, a plenitude do poder de Deus só virá depois que a grande massa dos falsos remanescentes for sacudida. Queridos, eu sei que entre nós há diferenças doutrinárias. Contudo, todos os sinceros de coração, independentemente de qual seja a sua visão sobre a verdade presente, entendem que sem o verdadeiro batismo do Espírito Santo não poderemos completar a obra. E, se você é sincero de coração, apele aos seus irmãos, para que se unam com você em oração para buscar a plenitude do Espírito Santo. Porque, conforme o Espírito for sendo derramado, os pontos que antes pareciam obscurecidos para alguns irão se tornar claros, e logo Deus terá um povo que compreende e que vive toda a verdade para este tempo. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, façamos uma oração. Nosso grande Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, o mundo está se unindo e com isso o caminho para a união em torno do domingo também está sendo preparado. Ajuda-nos, Pai, a nos unirmos em redor da necessidade de buscarmos a dotação do Espírito Santo e dessa forma derrame sobre nós o Espírito da verdade e nos guie a toda a verdade, para que o Senhor tenha um povo esclarecido e forte para a batalha. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se vocês ainda não estão participando dos nossos 21 dias de preparação para recebermos a plenitude do Espírito Santo, nessa próxima tela que vai aparecer, é só clicar no quadrinho à direita do vídeo que vocês vão ser redirecionados para a nossa jornada de 21 dias, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.